Ai, filho. Oiê. Eita. Como estamos? Olá, quanto tempo? Deixa eu só achar. Ela ainda não chegou. Ah, esse sonzinho, né, pá? Esse gordo. Vamos ver se a Ana já chegou. Ainda não. Por enquanto, eu vou. E aí, gente? Marcinha, todo mundo. Tá esperando aqui a Ana pra gente falar sobre desromantização. Desromantizando a amamentação. Né, gordo? Só que a Ana ainda não está por aqui. Deixa eu ver. Oiê! Oi, sua linda! Eu acho que tu não tava vendo, eu tava falando, tô aqui. Ai, que agonia, ela não tá me Eu não vendo. tava te achando. Eu falei, gente, ela não tá. E eu querendo ficar super tranquila. A Ana não está aqui. Meu Não, Deus, Cosio. eu peguei o finzinho, inclusive, da tua live anterior e não consegui ver toda porque eu também tava lá em cima amamentando. Mas peguei o finalzinho de vocês, muito gostoso. Ai, que bom. Ó, a Vivi tá aqui falando, ai, que maravilha, Vivi maravilhosa. Não sei se você Ai, conhece um ela. amor, adorei ela demais. Ela é incrível. Cara, eu tô muito feliz que você tá aqui Eu com também a tô super, gente. super feliz de estar aqui. O André sempre me falava tanto que eu tinha que te conhecer, que eu tinha que te conhecer. Ai, sua linda. Ai, Ai, então você tá no puerpério, né? Conta mais de você, tô das também. novas. O Antônio tá com quanto tempo? O Antônio tá com 3 meses, vai fazer 4 no dia 6 de junho. Tá com 3 meses aí, meio, um pouco mais de 3 meses e meio já, né? E o Francisco tem 5 anos, vai fazer É 6 em que eu me vem julho. engasgando. Francisco, nosso filho mais velho, vai fazer 6 anos em julho. E aí veio essa loucura toda de pandemia, com puerpério, com criança pequena fora da escola. Então, punk É barra também. pesada, né? É barra pesadíssima, treta. E por que E... você prefere falar sobre desromantização da amamentação? Oi? Me conta qual é a sua experiência com a amamentação para falar sobre. É assim, o que eu acho que é importante desromantizar a amamentação é exatamente para estimular a amamentação e não o contrário. Porque o que eu senti na minha primeira experiência, quando o Francisco nasceu, foi que eu me preparei muito para o parto. Eu tive 2 partos domiciliares, né? E me preparei muito para o parto, busquei toda a informação do mundo. E na época também nem se falava tanto assim sobre isso, quando o Francisco nasceu. E acabei não me preparando tanto para a amamentação, nem para o que eu ia enfrentar no puerpério, né? Na época se falava muito menos nas questões que vinham depois do parto. E eu acho que ainda hoje a gente tem um costume, às vezes, de não falar tanto sobre isso com as grávidas. E eu acho muito importante que durante a gravidez a gente já saiba o tsunami que vem pela frente, porque isso evita que a gente desista com tanta facilidade. Eu vejo muitas mulheres enfrentando problemas que podiam ser resolvidos na amamentação e que acabam não sendo resolvidos porque ela se vê no meio de um turbilhão e aí começam a vir palpites, começam a vir um monte de outras coisas em volta
e tudo acaba desestimulando aquela mulher a continuar amamentando, entendeu? E se a gente está bem informada, se a gente sabe o que vem pela frente, é mais fácil da gente ter ferramentas para dizer, não, eu sei que isso pode acontecer e eu vou buscar ajuda, eu sei onde buscar ajuda, né? Então eu acho que o importante de desromantizar é nesse sentido, é não para assustar, mas para que a gente consiga ter uma consciência maior do que a gente vai enfrentar e poder buscar a ajuda necessária para seguir em frente, entendeu? E você teve problema? Eu não tive problemas assim, tipo, na mama, de dor, nem nada disso. Mas eu tinha muitas noias, assim, de amamentação. Eu não amei praticamente, né? Quando eu era bebê. E aí eu ficava com muita paranoia de repente, não conseguir amamentar meu filho, de não ter leite. E nada disso aconteceu na realidade. Só que se eu tivesse dado vazão para esses pensamentos e se eu não tivesse buscado um apoio qualificado, poderia, por exemplo, ter parado de produzir leite ou ter tido condutas que fizessem o meu leite secar, sabe? Quando o leite veio, logo que o Francisco nasceu, primeiro que eu não tinha consciência de que... Eu sabia que primeiro vinha o colostro, mas eu não sabia que ia demorar alguns dias para eu ter leite efetivamente. E Né? aí você já não... Eu achava que logo em seguida já tinha leite branquinho saindo do meu peito. E, nossa, e não vinha. Daí eu comecei, nossa, será que tá saindo? Não tá saindo, tá saindo, não tá saindo. Mas eu pensava, não, eu tenho que confiar, vai dar tudo certo, sabe? Eu ficava naquela, assim, eu tinha sorte ainda de estar no meio da galera da humanização, eu tinha tido um parto domiciliar, eu sabia que eu tinha aonde me socorrer. Mas eu percebi naquele momento o quanto é fácil a gente cair em certas armadilhas e que se a gente não tiver muito bem cercado de pessoas que queiram encorajar a nossa amamentação, é muito fácil de desistir, entendeu? Então, ali naquele momento eu fiquei super confusa. Caramba, e agora? Tem leite ou não tem leite saindo? Aí, quando veio o leite, eu também não sabia que eu ia sentir tudo aquilo no meu peito. Que, tipo assim, o Ah, peito ia ficar aquela coisa, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, alguém vem e mama e tira esse negócio daqui, aquela né? ardência, né? Uma coisa que queima e tal. Tipo, ninguém me contou que era isso que eu ia sentir, sabe? E muitas mulheres eu vejo que não sabem, não têm consciência do que vai acontecer e ficam assustadas, porque a informação ela serve justamente para a gente não levar esses sustos. Tipo, tá, eu já sei que é isso que acontece. Então a gente vai se tranquilizando e vai sabendo lidar melhor com as situações se a gente sabe dessas coisas. Então eu acho importante contar, quanto mais a gente puder contar para o máximo de mulheres possível o que de fato acontece, tipo, não sai leite no primeiro momento, talvez nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro dia. Algumas saem no terceiro dia, outras mais, né? No meu caso, veio no terceiro dia, mas tem mulheres que eu conheço que veio no quinto, no sexto, ou sei lá. Então, quando vem, dói pra caramba, arde o peito, parece que tá queimando. A gente quer que o bebê fique mamando, às vezes mais do que ele mesmo quer, né? Aí a gente também tem que ver se não precisa tirar um pouco ou não, né? Tem que avaliar cada caso. E eu acho que o mais importante disso é a gente pensar muito bem para quem que a gente vai pedir conselho nessa hora. Pois é, né? A Ana acabou de escrever que teve a consultora de uma amiga dela deu um remédio para a mãe sem consultar. Caramba! Como assim? Para Pois é, né? para chegar mais leite. Que loucura! Porque tem casos que precisa, né? Tipo, tem casos que a mulher precisa fazer relactação e coisas assim, mas aí são casos muito específicos. Não sei se era o caso dela, mas não dá para, com certeza, não dá para tomar em qualquer circunstância, até porque tem outras formas também de estimular o leite a voltar a sair ou sair mais até mesmo fazendo o bebê sugar mais ou tirando leite com a bomba, né? Que também estimula a produção. Quanto mais a gente tira, mais a gente produz. A Então, Denise está falando aqui, as rachaduras é terrível. Quando o bebê começa a mamar, vai aliviando.
Pois É, é, então, até, essas questões, até isso, assim, o nosso peito, a gente não está acostumado a ter um bebezinho ali mamando várias vezes por dia. No início é esquisito, né? Tipo, mas não é para doer, não é para doer assim, para valer, né? Então, assim, até isso é uma coisa que as mulheres às vezes não sabem. E eu acho que é muito fácil da gente cair naquele lugar da mulher tem que aguentar tudo, daquela coisa do é assim mesmo. E tem muita mulher que fica sofrendo numa condição sem saber que ela pode resolver aquilo. Porque às vezes é só uma questão da pega que não está correta. E aí a mulher fica ali sofrendo com aquela dor e sem saber que na verdade não é para doer. Então, se está doendo, assim como a gente, se a gente sente uma dor qualquer no corpo, a gente vai procurar ajuda. Se está doendo na amamentação, tem que buscar ajuda. Porque se a gente fala com uma consultora de amamentação, com alguém, né, especializado no assunto, sempre vai ter alguma coisa que a gente pode fazer para diminuir ou para acabar com aquele desconforto. O que que não é tá, para o que que sofrer, né? exatamente. A Beth Dória tá aqui falando, no meu caso, cada sugada era uma lágrima minha que caía. Putz, Horrível, não, né? não Horrível a pode gente ter chegar. que não pode chegar nisso e a gente não pode naturalizar esse lugar, né? Achar que tá tudo bem, a mulher fica ali sofrendo com isso. Né? Então, são coisas que seriam facilmente evitadas se as mulheres tivessem mais informação ao longo da gestação a respeito da amamentação. É engraçado, na minha gestação, isso que eu tava com várias manas maravilhosas, assim, mas a gente nunca, eu nunca nem questionei sobre a amamentação. É que nem você, era tudo muito foco, parto, Exatamente. parto, 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 parto. É, Como a gente vai exatamente. nutrir, quem a gente vai parir, eu nunca tinha É. pensado. Que Não, e aí, doido. assim, é uma faca de dois gumes, né? Porque é tudo para fazer a gente desistir. Primeiro que tem uma imagem vendida de que a amamentação é aquela coisa linda que a gente vê nos comerciais, que a gente vê nas novelas, que a gente vê, né? Ah, que tudo é muito fluido, que tudo é muito instintivo, e não é assim. A gente vai aprender a amamentar, o bebê vai aprender a sugar naquele peito especificamente, né? Com aquela quantidade de leite que sai. Então, não é uma coisa assim automática, é um negócio que vai se construindo e que a gente precisa ter paciência, precisa ter persistência e que é importante que aconteça. A gente quer amamentar, né? As mulheres que querem amamentar, é importante que elas possam amamentar pelo tempo que elas quiserem, sem que ninguém fique ali enchendo o saco, dizendo que o leite está ruim, que está fraco, que não está saindo, que então vamos dar um complemento. E assim, sempre vão surgir Na de todos live os agora, lados. nessa última live que eu vivi, não sei se a mãe tá aqui, é a Cris, o bebê com 2 meses, e aí só porque o bebê tá dormindo mais cortadinho, o pai já falou, vamos dar suplemento, o seu leite é fraco. E não tem nada a E é um ver. momento, né, que a gente tá no puerpério, que é um momento que a gente tá É, super aberta, sabe? Tá em é. outro, tá canalizando outro, a gente tá em outro movimento, sabe? Você joga uma faca, que é uma Uhum, faca falar que o seu leite não é, falar que o seu leite é fraco, né? é, É tudo que uma mãe não quer escutar. exatamente. A gente já fica se questionando de muita coisa no puerpério, né? Eu acho. Assim, já são tantas inseguranças ao mesmo tempo, tanto turbilhão emocional dentro da gente. Qualquer coisa que afete a amamentação e, por consequência, vai estar afetando o nosso bebê, a gente fica num estado de alerta, assim. Então, Exato. A que mulher já é ruim selvagem para a já tem. amamentação também. Exato. A mulher selvagem já se posiciona, né? Eu sinto assim. Exatamente. E você sentiu E diferença entre uma amamentação e a outra? Tipo, muita, mamar o Francisco e o Antônio? Sim? sim, muita diferença. Eu acho que principalmente por isso, porque eu já tinha tido uma primeira experiência, então foi muito mais tranquila essa segunda experiência de amamentação. O Antônio já de cara já estava com uma pega ótima. O Francisco também teve uma pega boa, mas mas eu demorei um pouquinho mais para me acertar com ele, assim, e para me sentir tranquila durante a amamentação, para me sentir à vontade amamentando.
Então, com o Antônio já não, mas eu acho que é muito mais pela experiência, por eu já saber o quanto não era assim tão fluido, que eu já fui fazendo o que eu achava que precisava fazer nessa segunda vez, assim. Então, tá muito mais tranquilo. Então, eu acho uma coisa que eu lembro de ficar pensando muito assim quando o Francisco nasceu é o quanto é um ato de resistência mesmo, sabe? A gente amamentar, o quanto é um ato político, porque tudo está em volta para a gente desistir de amamentar. É um monte de gente dizendo, sabe, informações cruzadas que não fazem o menor sentido. Cada um fala uma coisa diferente. Qualquer oportunidade que as pessoas tenham para desencorajar ou para dizer que não tá bom o que a gente está fazendo, elas vão fazer. E a gente precisa estar forte mesmo, assim, buscar a informação aonde a gente realmente precisa, onde a gente vai encontrar a informação de maior qualidade. E na época tinha muitas discussões assim a respeito da coisa de amamentar em público. Eu lembro que tinham vários casos acontecendo quando o Francisco nasceu, de mulheres sendo constrangidas, né, por amamentar em público. Tinha acontecido um caso num museu, aconteceu não sei aonde, casos que foram noticiados até. E aí eu lembro que eu ficava com essa paranoia de amamentar em público, tipo, mentalmente fazendo respostas que eu poderia dar se eu fosse constrangida em público, sabe? Porque eu morria de medo, assim. E isso começou a me dar palpitações quando eu chegava a aumentar em público. Eu ficava olhando em volta, assim, tipo, sabe? Tipo, pra ver se tinha alguém me olhando torto. Em quem que eu vou atirar? Exatamente. De tanto que eu morria de medo. Se alguém vier aqui falar comigo, eu já ia pensando qual é a resposta possível. E que horrível a gente ter que viver assim, né? Que horrível a gente não poder ter tranquilidade para amamentar, que é tudo que uma mulher precisa, né? É calma, tranquilidade, diminuir as ansiedades. Então, eu ficava de cara, assim, com essa coisa que a gente tem que passar no meio de tudo isso que a gente já está passando, que é o A gente tem puerpério. que ficar preocupada de mostrar o peito ou não, de ter que dar resposta. Ah, é muito difícil. Bom, eu pari e entrei na quarentena, então eu não tive esse movimento rua. Uhum. Mas eu acredito que eu vou ficar constrangida com os olhares, sabe? Assim, que eu tava falando pra viver. Eu acho que, não sei, os olhares pornográficos, sabe? Sei. Ou, não sei, eu acho que eu não vou me sentir à vontade Eu, pra... eu, hoje em dia eu gosto, assim, hoje em dia eu não tive, né, muita chance de aumentar em público, mas eu não, eu digo assim, eu gosto porque já no final do Francisco já era bem tranquilo para mim isso. Eu amamentei até os 2 anos e 8 meses ele. Sério? E você Sim, amamentava na rua também? sim, amamentava na rua direto. Depois de um tempo passou aquela neura toda, né? No começo era bem difícil para mim no início. Eu ficava indo para fraldário, amamentar, e sabe, se eu estivesse num shopping ou numa coisa assim, ou procurava um lugarzinho mais assim. Depois, quando ele foi ficando maior, eu já tava, assim, super com a prática da coisa e não tava nem aí. Aí a gente já começa a se colocar com essa postura e as pessoas já até olham menos, sabe? Claro, Entendi. mas tiveram situações, óbvio, né? De pessoas perguntarem que idade ele tinha, eu falar, e as pessoas, ai, mas ele ainda mama? Mama. Não, E meu filho. e vai Não, ele tá mamar quanto tempo mamando? ele quiser. Ele tá mamando? Não lembro. Você tá vendo alguém mamar? Assim, todo mundo, sabe, quer dar palpite, assim, e o pior é que gente que a gente nem conhece, né? A gente na rua, as pessoas se sentem na liberdade de invadir ali aquele espaço e achar alguma coisa sobre a tua vida, assim. E é muito louco como o fato da gente estar quando a gente se coloca nesse lugar de reprodução, como as pessoas se sentem na liberdade de invadir esse espaço para dar palpite, né? Mesmo que não te conheçam. Elas é como se o filho fosse meio de todo mundo, assim, já que a gente criou um ser para a humanidade,
Então, a humanidade inteira tem o direito de dar palpite Bom, no que eu tô fazendo, sabe? exatamente. Não, e a barriga é pública, né? Total. Quando você tá gestando, tipo, coloca a mão na sua barriga, é como se fosse Buda, né? Coloca a mão Exatamente. na barriga que dá sorte. Oi? Exato. E a mesma coisa acontece com a amamentação. As pessoas se acham super no direito de dizer que horas se deve amamentar, como tu deve amamentar, se o bebê devia estar mamando esse horário ou não, ou mais ou menos. Então, é um negócio aterrorizante, assim, o quanto as pessoas se metem, né? E, Ih, e o... gente, ele gorfou aqui todo. Me ajuda. Ah, isso é um clássico. Clássico. E o Antônio, exatamente, é bem assim. Eu acho incrível que eu digo pro André que o Antônio, ele só resolve regurgitar quando eu não tô com o paninho, assim, em mim. Tipo, parece que ele adivinha a hora que eu tiro o paninho ou Eu que eu acho tô que eu quero sem um carimbar paninho. essa roupa. Exatamente. Se eu tiver protegida, assim, ele Ele não riu. Ele não regurgita. Se eu tiver com alguma proteção, com alguma coisa que eu assim para proteger a roupa, ele não regurgita. É só eu tirar que o Você fez, regurgito vem. mamãe? Olha o que você fez. Maravilhoso. A Mirna tá falando aqui, se pergunta, né? Tipo, se o bebê é maior, 2 anos, 4 anos, sei lá. Ainda tem leite? Não, agora é chá de camomila. Maravilhosa. Essa é Cadê o uma chá de ótima camomila? resposta. Maravilhosa, Mirna. Eu vou guardar Adorei. essa. Muito boa. Não, e uma coisa que também eu acho super importante falar, assim, nessa questão de amamentação e que eu vivi muito na minha experiência com o Francisco, e que se a gente não fala sobre amamentação quase quando está grávida, a gente fala menos ainda sobre desmame. E como eu acho importante falar sobre desmame, sabe? É um processo muito forte, muito profundo o desmame. Pelo menos para mim foi. E eu já conversei com algumas outras mães que me relataram coisas bem parecidas, sabe? E eu vou te dizer que eu Deve ser vivi, muito difícil. eu acho que eu vivi um segundo puerpério quando o Francisco parou de mamar. Sabe? Eu E as pessoas não imagino. falam isso. As pessoas não dizem o quanto é intenso o processo de desmame, sabe? É como se assim, pariu, agora é com ela. Ela sabe tudo, vai saber vai saber mamar, dar mamar, vai saber É, a Lua desmamar, vai Tenório tá saber. falando isso também, que desmame pra mim parece que foi um trabalho de parto novamente. É, É. exatamente isso. Então, são coisas que a gente precisa conversar. O desmame, para mim, assim, foi, nossa, de uma desconstrução interna, sabe? O dia que eu me dei conta, ele parou eu fiz desmame natural, né? Desmame gentil, natural, enfim, ele parou de mamar na hora que ele quis. E aí tava num período que restava a última, uma mamada só do dia. Ele mamava só de manhã, quando acordava. E aí eu já estava um pouco cansada da função da amamentação, então eu já vinha conversando às vezes com ele, né, do quanto tinha sido bom até aquele momento, tudo que a gente tinha vivido, quantos momentos legais, filhote, a gente teve juntos, aqui mamando, mas agora você já come isso, aquilo outro, que te deixam forte e tal, então, né, que você não precisa mais tanto do leitinho da mamãe. Eu conversava isso com ele, mas a gente nunca sabe que dia que é que a criança vai parar de mamar, né? Efetivamente. E um dia ele acordou e não quis, assim, não pediu para mamar. E eu também não dei, né? Assim, não pediu, eu Mas pensei, bom, não deu, mas ficou meio assim, né? fiquei observando, pensei, vai É. que ele pede depois, né? Nunca pensei que ia ser o último dia, assim, o anterior, né? E aí não quis o dia inteiro. Aí no dia seguinte acordou, também não pediu. E aí nunca mais pediu. Então, assim, passou uma semana sem ele mamar, e aí eu me dei conta, assim, caiu aquela ficha, eu disse, ele parou de mamar.
E o leite continuou saindo? Como é Continuou, que... ainda tinha um pouquinho. Não ficava peito assim cheio, porque quando eles são maiores já não fica mais mesmo, né? É, mas não parou tão fácil, não parou tão rápido de ter leite. Às vezes eu apertava e eu vi que ainda tinha um pouquinho, sabe? E que eu acho que se ele fosse de novo mamar, ia ter. Isso aí. Mas ele não quis, não quis, não quis, e nem eu ofereci. Só que aí, quando eu comecei a me dar conta que ele tinha parado de mamar, eu comecei a entrar numa crise profunda, assim, tipo, eu nunca mais vou amamentar se eu não tiver outro filho. Acabou a amamentação. Aquele dia foi o último dia e eu nem aproveitei tanto assim a última mamada, sabe? E aí foi um turbilhão também hormonal, eu acredito, porque daí aqueles últimos hormônios que ainda restavam ali, né, de amamentação e tudo mais, também foram embora. E eu caí num limbo, assim, depois que ele parou de mamar. E ninguém nunca me disse que quando parasse de mamar eu ia me sentir assim, sabe? Então, eu acho, nossa, é muito profundo o processo de amamentação. Tanto Nossa, enquanto a gente está amamentando, quanto depois que vai parar. Assim como também pouco se fala de desfraude, e é um caos o desfraude, sabe? Então, são coisas. Você quer ajuda, amor? Não. Ah, tá. A minha mãe tentando levantar, porque o Pedro Luna, ele é um pouco gordinho. Ai, e o Antônio também tá nessa. É, É. ele é um tourinho. E a minha mãe, para levantar. Tudo bem? Olha, eu não sou gordo. Eu nasci grande. Nasceu grande. Aqui é a padaria dos bebês, adoro esse nome. Falou, amamentei 3 anos e 1 mês. Primeiro que todo mundo realmente quer palpitar. E querem palpitar que precisa parar de mamar. Quando a gente resolve que o nosso tempo chegou e enxergar que é nosso filho. É isso, a gente tem que realmente focar e Não. deixar. Deixa os comentários passarem, é que nem quando tá meditando, né? Deixa o pensamento passar e vai embora. Exatamente, não agarra no pensamento. Não agarra Passou. no pensamento, deixa. E para trabalhar? Você voltou a trabalhar antes? Como é que foi? Isso é uma questão, assim, eu fiquei com o Francisco direto, até ele completar 1 ano e meio, eu fiquei direto, sem trabalhar. E porque pra gente, assim, eu voltar a trabalhar significaria obrigatoriamente ter que ter alguém para ficar com o Francisco. E na época eu me dei conta que o trabalho que eu eventualmente poderia fazer naquele momento seria só para pagar uma outra pessoa para estar com meu filho, praticamente. Não eram coisas que iriam mudar tanto assim a minha vida, e nem financeiramente, nem em nenhum outro aspecto. E eu ia estar longe do meu filho, sabe? Então a gente, É, naquele momento, tanto porque financeiramente para a gente não era viável ter alguém aqui, quanto porque a gente achou que não compensava o esforço e estar longe dele, eu acabei ficando com ele. E também porque eu não sabia se eu ia ter um segundo filho ou não naquele momento, isso não era claro ainda pra gente. E eu sempre quis muito ser mãe, então eu quis aproveitar aquele momento assim, com tudo que eu tinha ah, direito. ai, que delícia. E aí o André seguiu trabalhando e eu fiquei em casa até ele fazer 1 ano e meio, que foi quando eu fiz o meu primeiro trabalho de novo. Aí fiz uma série e tal. Só que aí, quando ele tinha 1 ano e meio, já era muito mais tranquilo, né? Porque ele já conseguia esperar e tudo mais para mamar. Então eu não vivi essa coisa do ter que tirar leite, ter que deixar. Isso deve Não ser uma faço loucura, ideia. né? Vou fazer uma pergunta. Vocês escutam a voz da minha mãe cantando no quarto? Não? Não. É que agora ela parou. Mas se caso, eu falo pra ela fechar a porta. Minha mãe é a avó mais maravilhosa do mundo. Ela canta. Ah, que amor. Então, a Samara, que é aqui tá, ela falou que ela tá meio desesperada porque ela precisa desmamar o primeiro filho dela, que tem 1 ano e 2 meses. Mas ela não tá conseguindo, porque ela tem que dar conta de amamentar o outro bebê que tem 13 dias. A Samara estava na live ontem também, com o Dr. Moisés. Qual a sua experiência?
Você... Eu, assim, quando eu quis, né, que o Francisco parasse de mamar, e ele foi mesmo daí diminuindo gradativamente, porque em hora nenhuma eu recusei, assim, nunca disse, não, agora você não vai mamar, né? Não, nunca teve isso. Mas eu ia gradativamente conversando com ele, mostrando para ele que tava difícil para mim, que eu tava bem cansada, que a gente já, né? E fui mostrando para ele que a gente já tinha vivido isso que eu falei antes, que a gente tinha vivido tantos momentos legais, que aquele aconchego que ele tinha no peito da mamãe a gente podia ter de outras formas, que podia ser um abraço, que a gente podia ficar juntinho, e que a comidinha já deixava ele forte agora, que ele não precisava mais do leitinho da mamãe. Então, essas coisas eu ia falando, claro, daí adapta aí, né? Cada um adapta para o seu filho e para a fase que a criança tá, de um jeito que a criança possa compreender. Mas eles entendem, mesmo que a gente fale, às vezes, coisas que parecem que eles não vão parece que eles não vão entender, de alguma maneira aquela informação entra, nem que seja pela via do afeto só, né? Que ele não entenda exatamente as palavras, mas eles entendem o que a gente está querendo passar, sabe? E a outra coisa que eu fiz foi encorajar ele a cada vez mais participar dos processos de preparo dos alimentos em casa, assim. Então, toda a oportunidade que eu tinha de colocar ele nessa função, de ajudar ali a estar junto na hora que está preparando os alimentos, porque isso ia despertando mais e mais o interesse dele pelos alimentos, fazia com que ele comesse mais efetivamente, e ele gosta muito de participar dessas coisas. E então ele ia sentindo menos fome, ia procurando menos o mamar. E uma coisa que eu senti que ajudou muito na época foi que comecei a fazer um mingau para ele nessa época. Sei lá, intuitivamente, isso aí foi da minha cabeça. Que eu pensei, é mingauzinho, né? Quentinho, tal, tem um aconchego parecido com É leite. gostoso. É gostoso. É Concordo. afetivo, eu tô fazendo, ele vai receber e tal. Aí eu pensei, quem sabe, né? Ele não vai meio que substituindo, só que não, né? Aí ele. E foi o que aconteceu. Ele começou a amar aquele mingau. E quando ele comia o mingau, ele realmente mamava menos, pedia menos para mamar. E aí foi uma das coisas de apoio, assim, de transição na coisa do desmame dele. Depois ele, inclusive, parou de comer o tal do mingau. Não foi uma coisa que. Samara, eu acho que essa é uma boa ideia, dar um É, mingauzinho quentinho só para ele, sabe? Assim, exatamente. Ele porque não eu trocou acho uma que coisa pela outra, mas porque deve ser muito ajudou. doido, assim, no movimento da Samara, de ter um bebê de 15 dias, sei lá, é isso, né? 13 dias. Deve ser muito difícil pro primogênito dela, né? De ver esse bebê, pô, esses peitos são meus, enfim, né? É, É minha, é minha máquina de leite, deve ser. Acho que um é, mingauzinho, sabe, num pratinho só dele, bem quentinho, desse momento você dando para ele, sabe? De repente pode ser uma, não eu sei. acho. Pra gente funcionou Deve ser bastante. difícil. E eu imagino que deva ser difícil mesmo, porque o mais velho dela ainda é bebê, né? Então, é uma situação mais dificilzinha mesmo, eu acredito. Que mesmo para o Francisco, que já é maior, ele ficou curioso a respeito. Quando eu começou a me ver dando mamar para o Antônio, ele perguntou se ele podia experimentar. E aí eu disse para ele, eu posso colocar um pouquinho num copinho e você experimenta. E aí ele experimentou. E aí acabou a curiosidade. Acho que ele experimentou uma ou duas vezes mas assim, mesmo nele que é mais velho, deu vontade, sabe, de estar de novo ali naquele lugar, né? Imagina no caso dela, que tem um bem pequenininho ainda, né? 1 ano e pouquinho, não é isso? 1 ano e 2. Mas a Vivi falou aqui que vai ajudar ela. Vivi, Ah, maravilhosa. legal. A padaria dos bebês está falando que o desmame gentil diz: não negue e Não, também não ofereça. exatamente. Entendi. Era o que eu fazia. Eu não negava se ele pedisse, mas eu não oferecia. Tanto que quando na última vez que ele mamou, foi assim, né? Ele parou e aí eu não ofereci, nunca mais ele pediu, nunca mais eu ofereci e aí acabou. Qual é Mas a ele diferença foi de idade entre Francisco e Antônio? 5 anos e meio. Coisa meio.
É uma É uma diferença. outra mulher, né? É uma outra mãe, né? Outra mãe, completamente diferente. Inclusive, acho que é fundamental que a gente entenda mesmo que a gente vai ser outra mãe, né? Porque se a gente fica presa nessa coisa querendo ser a mesma mãe que a gente foi, é meio angustiante, assim. Porque não tem como, né? O tempo passou, são outras experiências, eu sou outra mulher hoje, com outra bagagem, e não tem como a mãe que eu fui para um só, eu ser para dois ao mesmo tempo. Então, aquela mãe foi aquela mãe. Hoje eu não sou mais nem a mesma mãe que eu era para o Francisco, e nem o Antônio vai ter a mãe que o Francisco teve. Então são muitas, né? São muitas mulheres e muitas mães ali em uma só experiência. É. A Jade aqui tá falando que ela teve 3 filhos e os 3 aconteceu o mesmo. O leite secou, só amamentei até uns 3 meses. Não sentia dor, não machucava nem nada, mas apenas o leite secou. Nesses casos é que é tão importante buscar uma ajuda, né? De consultora de amamentação ou de um pediatra, de um bom pediatra, né? Que encoraje a amamentação, porque tem pediatras que querem mais é da fórmula mesmo, então tudo isso tem que estar super atento, né? Tem, como eu falei lá no começo, eu não sei se a Vivi falou aqui na live de vocês, porque eu não vi a live inteira, mas tem os processos de relactação, que é uma alternativa para quem vive algum processo ou de diminuição de leite ou do leite secar, que são sondas, né? Eu não sei, assim, detalhadamente como funciona, eu não sei porque eu não vivi relactação, mas eu sei mais ou menos. É uma sonda pequenininha que eles colocam num recipiente que tem leite, né? Dentro de uma mamadeira, ou seja, o que for, e coloca a outra ponta acoplada no peito que tá sem leite ou com pouco leite. E o bebê vai sugar o peito da mãe com aquela sondinha junto. Isso vai garantir que o bebê não perca peso, porque ele vai estar sugando leite efetivamente. E ao mesmo tempo ele vai estar estimulando o peito para que o peito volte a produzir leite, porque o leite a gente produz por reflexo. Então, se tu tem um bebê ali sugando, uma hora o leite vai voltar, né? Olha, Então, faz uma. esse é um Ai, processo. Ju, maravilhosa. A gente vai fazer uma live com ela. Ela é muito deusa, dermatologista deusa. Ela tá falando, temos que acolher as mães que por motivos maiores não conseguiram manter a amamentação. Com Muito. certeza. E informar, porque de repente consegue, né? É, É isso. muito. Aí é que eu bato nessa tecla da desromantização exatamente por isso. Porque eu acho que quanto mais a gente souber o quão difícil é, o quanto não é tão intuitivo assim, e não se sentir culpada quando acontece um problema, porque o que acontece? Muitas mulheres, quando acontece um problema, elas ficam dentro da culpa delas e aceitam aquele cenário. Tipo assim, então é Aquela isso. caixa que colocam, né? Seu leite não Exatamente. sei o quê. Então é isso. Meu leite secou, pronto. Meu leite está fraco, pronto. Ah, tem que dar um complemento, então é isso. A gente, o fato de não saber o quanto é complicado mesmo e o quanto existem alternativas hoje em dia para a gente resolver qualquer um desses problemas praticamente que aconteça, faz com que a mulher vá desistindo, entendeu? Então, eu acho que quanto mais a gente souber que quase todos os problemas que possam existir de amamentação podem ser superados com bons profissionais e com uma boa orientação, e quanto mais a gente souber que é normal viver tudo isso, é normal a gente ter, inclusive, mudanças, né, na produção de leite. Por exemplo, quando chega perto ali dos 3 meses, muda o padrão de mamada assim, do bebê, ele muda o padrão de ganho de peso. E aí as mulheres, já é um momento que às vezes as mulheres já ficam assim, ah, meu Deus, então eu não estou mais produzindo leite suficiente porque o meu filho não está engordando tanto quanto antes. E na verdade não, é um processo natural, que realmente a partir dali o ganho de peso já não é mais tão gigantesco quanto era nos meses anteriores. É normal de mudar um pouco o padrão de mamada, mudar um pouco
a maneira de produzir o leite, porque no momento em que ajusta a demanda da produção da mulher com a demanda do bebê, a gente não fica mais com aquele peito cheião. O peito fica mesmo mais e vai produzindo enquanto tá mamando, né? Enquanto tá mamando, o leite vai descendo. E aí pode dar para a mulher a impressão de que ela tá sem leite, porque o peito não tá mais explodindo daquele jeito, né? E são informações simples, que às vezes se a mulher não tem, ela já vai facilmente entrar numa conversa de alguém que desencoraje ela, entendeu? É muito. A mãe, adorei esse nome, mãe péssima influencer. Maravilhosa, já te amei. É uma surpresa, é incrível. Eu me senti muito ignorante e não saber como realmente era. E choro por não saber, né? Ela chorava por não saber. É muito doido, né? Como a falta de informação, o quanto que colocam assim na caixa. É... Sabe o que me deixa muito preocupada, assim, que eu não gosto nem de pensar e nem gosto muito de verbalizar, mas enfim, a gente tá aqui, a gente tem que se abrir, é isso, Sim. e todo mundo tem que se abraçar. É tanto estresse, sabe? Que eu fico, ai, eu não posso me estressar, eu não posso pensar nisso, ai, não posso não sei o quê, porque eu tenho medo do leite secar, porque dizem que o leite seca, né? Por Uhum. estresse. E aí eu fico meio, sabe? Eu não posso pensar nisso, mas eu já tô pensando, sabe? Assim. Sei. Não, não posso me estressar com isso, mas já chorei, já me estressei, sabe? Assim, não, você Sei. não, mas já tô dentro do meio. É. E aí eu sempre volto muito. Tô 4 dias sem meditar, mas sabe? Mas meditar, yoga, fazer coisas que me fazem bem, sabe? Ficar com o meu Uhum. pequeno, abraçada, tudo. Mas é uma coisa que sempre vem muito na minha cabeça. Eu não posso me estressar por causa desse leite. É. Eu tinha Aconteceu com isso. você em algum momento? Eu tinha isso muito na minha primeira, no Francisco, assim, justamente por causa daquela noia que eu te falei, como eu não mamei, eu pensava, né, porque a minha mãe não tinha rede de apoio, assim, direta com ela, estava muito sozinha comigo, eu nasci de uma cesárea desnecessária, fiquei as primeiras 24 horas Puts. longe da minha mãe sem motivo nenhum, então, assim, tudo que podia acontecer para prejudicar a amamentação, a amamentação da minha mãe comigo, aconteceu. E aí, claro, né, também não tinha pessoas orientando numa época em que pouco se falava sobre isso. E aí não rolou, não rolou, não rolou, não rolou, né? Não mamei. E aí eu tinha essa paranoia de, caramba, se eu não conseguir De amamentar meu repetir. filho, É. de repetir. E aí, exatamente isso, eu sabendo que estresse poderia secar o leite, eu ficava muito pensando que qualquer coisa que acontecesse, o meu leite podia secar, sabe? Eu ficava muito nessa fantasia, assim. Então, tudo que acontecia na minha volta, eu já ficava tensa. Ai, meu Deus do céu, vai diminuir. Ai, vai diminuir meu leite. Ai, não vou conseguir amamentar, sabe? Então, é muito tenso, assim. Oi, voltei. Oi, deu pra Oi. ouvir? Deu super. É exatamente o que a Mirna tá falando aqui. A gente se estressa por medo do estresse. Exatamente. Exatamente Mirna isso. maravilhosa, exato. Nossa, já se estressou. Já até estressou. É. E acho que o E sinal não depois tá a bom. gente vê que dá certo, né? Assim, a questão eu acho que é o peso, é o desenvolvimento do teu filho. Se o teu filho tá bem, se ele tá saudável, se ele tá ganhando peso dentro, assim, não precisa estar ganhando um peso máximo do universo, sabe? O Francisco sempre esteve ali perto do limite mínimo da curva, mas ele sempre manteve um mesmo ritmo de crescimento que era compatível O com natural a dele, né? estrutura física dele. E aí tu ficar tranquila com isso, sabe? Tipo, meu filho não precisa ser todo roliço, gorducho, não sei o que. Não, não existe essa coisa, não existe um bebê gordo é um bebê saudável. Um bebê assim, não sei o que. Não. A gente tem que comparar o nosso bebê com ele mesmo, não com os outros.
Então, assim, se o meu bebê tá mantendo um padrão de crescimento, de ganho de peso, que é compatível com o que ele mesmo vem apresentando de desenvolvimento, tá tudo bem. Tá tudo certo com o meu leite, tá tudo certo com a amamentação. Por exemplo, o Antônio já tem um outro tipo físico. Ele é muito maior que o Francisco, possivelmente vai ser mais alto do que eu e o André, já pela estrutura que ele já mostra de padrão de curva. Ele tá lá perto do limite máximo da curva. Ele é alto e é gorduchinho. Exatamente o extremo oposto do Francisco. E ele vai mantendo o mesmo padrão dele de crescimento, entendeu? E eu sou a mesma mãe com o mesmo peito. Assim, então, é isso, é a gente ir vendo aquela criança, como é que ela está se desenvolvendo. Antes de qualquer preocupação, sabe? Eu acho que é ter isso em mente também, para a própria mãe ficar tranquila se ouvir alguma coisa que não tem que ouvir, sabe? Às vezes um médico, alguém da família, uma amiga, vem dizer alguma coisa, Nossa, a os mãe sempre médicos da lembrar assim, que família, a né? resposta a resposta está aqui no meu filho, ó. Tá ótimo, tá se desenvolvendo plenamente. Exato. Aqui, Ju Ferreira, maravilhosa, ela tá falando. Eu tive 4 filhos em um intervalo de 11 anos e amamentei durante 10 anos consecutivos. Enquanto tinha um Gente, mamando, produzir leite. Maravilhosa. 1 minuto para a Ju sensacional. Ferreira, por favor. Realmente, 10 anos consecutivos ela amamentou. gente, que maravilha. Aí sim. Amamentar é bom demais. É muito bom. Quando a É. gente consegue, né, atravessar as dificuldades, achar ali o nosso ritmo e o encaixe com o bebê, é muito prazeroso. E é para ser prazeroso, né? Por isso que é tão importante a gente saber que se tem alguma coisa de errada, não se conforme. Não se conforme com alguma coisa que esteja dando errado na amamentação. Não fique achando que a culpa é sua, que é isso mesmo, que, né, que é normal acontecer isso. Não, não é normal. Se tem alguma coisa que não está funcionando, busca ajuda, porque tem ajuda para todo tipo de problema na amamentação. Eu acho que isso é a coisa mais fundamental da gente ter em mente, assim. Sim. Amamentar é maravilhoso. Tô sofrendo que a minha largou tem 3 meses. Ai. Ai, é. Dói quando eles param. Ai, posso falar? É engraçado, porque essas lives eu escuto tantas mães de momentos, sabe, diferentes. Tipo, ai, curta ele. Ai, 3 meses, curte, passa tão rápido. E eu fico, ai, eu já sofro. Tipo, É, olha a viagem. Eu tô com ele no meu colo, eu já tô vendo o vídeo dele aqui. Tipo, Gisele, você tá com ele no seu colo, curte ele no seu colo. Eu fico. Ele tá aqui olhando pra mim, eu tô olhando. Oh. é exatamente Oi? assim. Eu também faço isso. E Ai, eles vão dormir e a gente fica olhando o feed, né? Pra ver videozinho deles, fotinho deles. Eu fico com saudade quando ele tá dormindo. eu também. Eu também. Aí é cama compartilhada? Como é que vocês Cama fazem? compartilhada. Ai, que delícia. Compartilhadíssima, porque agora Vocês 4? O Francisco voltou para nossa cama de um tempo para cá e a gente super acolheu e estamos lá, os 4. Ai, que delícia. Uma cama gigante, né? É uma king size. Mas é que o Antônio também é bebezinho ainda, né? Então nem E como ocupa é que vocês espaço. colocam ele? Então, agora quando o Francisco voltou, aí eu tô colocando ele no Moisésinho do meu lado, na verdade, fora da cama, porque o Francisco se mexe muito e aí eu fico com medo de acabar eles, É. né, se machucando. Mas chega um momento da noite que o Antônio vai pra cama e o Francisco não vem por cima, assim. Porque tem um trechozinho da noite ali que o Antônio mama mais frequente. E aí eu coloco ele do meu lado e vou amamentar deitada, que é outra dádiva, né, gente? Por favor, pelo amor de Deus. Eu demorei quando o Francisco nasceu. Nossa, eu já ia esquecendo de falar isso. Quando o Francisco nasceu, eu fiquei sofrendo meses com aquela coisa de levantar, pegar ele, sentar, botar um almofado de amamentação, não sei o que lá.
Meu Deus do céu. Isso tudo dificultava mais, me deixava mais estressada. O tempo que eu demorava até ele mamar, até ele adormecer, até eu colocar ele para dormir de novo, ele já estava acordando. Aí eu comecei a entrar num estresse de privação de sono, que era muito mais pela logística que eu tinha montado de amamentação, que não facilitava a minha vida, do que propriamente porque eu tinha que não dormir mesmo, entendeu? Então eu comecei a ganhar muitas horas de sono quando eu descobri que dava para amamentar deitada, porque até isso eu não tinha me dado conta. Eu acho que eu tinha ouvido falar em algum momento da gravidez, mas aquilo não ficou na minha cabeça, assim, presente. Até eu relembrar, entender que isso era real, que eu podia, que estava tudo certo, demorou um tempo de sofrimento, de eu, assim, zumbi dentro de casa, sofrendo de sono, chorando de cansaço. E aí, quando eu comecei a amamentar deitada, foi a libertação para mim. Ah, O não, Antônio já... delícia, é uma delícia, é uma delícia. Muito Eu bom. O tô Antônio... dormindo, ele tá lá amamentando, tão maravilhosos. Assim. Exatamente. É O Antônio delícia. eu amamento deitada desde que ele nasceu já, desde a primeira noite, entendeu? E aí, assim, o resultado disso é que nos primeiros 40 dias, eu não perdi uma noite de sono. Eu dormi todas as noites dos primeiros 40 dias dele. Tipo, lavei a alma, porque o Francisco não dormia, né? E ele mamava muito também de noite, e com muita frequência, o Antônio é menos. Então, amamentar deitada é o que há. E É aí, vida. é vida. E aí, eu tava falando disso por causa da cama compartilhada, né? Tem um trechinho da noite que o Antônio vai daí pra nossa cama e eu fico amamentando deitada, mas aí eu fico um pouquinho mais alerta, digamos assim. Aí, nessa hora eu fico mais ligadinha, assim, aquele soninho que não é um... A gente dorme com o olho aberto e o outro fechado para Tô controlar ali ligada. se tá tudo bem, se o Francisco tá paradinho ou não. Mas é uma delícia, cama compartilhada aqui. Eu super sou, Também assim, é vida. encorajo, sou a favor, É. porque... A, a Princess Maite tá falando. Como eu disse, eu parei de amamentar tem 3 meses. Maite tem 4 anos. E aí ela tá perguntando, você acha que é normal o peito ainda encher e repuxar? Eu não sei dizer. Não sei, assim, eu acho que... Não sei. Ela parou de amamentar e o peito continua Parou de enchendo, isso. amamentar tem 3 meses. Olha, o Francisco, eu lembro que assim, já fazia quase um mês que ele tinha parado de mamar e eu ainda tinha leite, porque eu ainda apertava e eu via que saía leite, assim. Só que o meu peito não enchia, mas não ficava cheião. Eu sabia que tinha ali um leitinho que se ele voltasse a mamar ia dar, né? Depois disso eu parei de olhar. E aí eu não sei durante quanto tempo ainda continuou existindo leite, né, no meu corpo. Não sei te dizer isso. Se é Também não. normal ficar Eu 3 Bom, meses eu sou mãe depois. de primeira viagem. Ela Não. tá falando aqui, não vaza, mas enche e dói e repuxa. Caramba. Talvez fosse bom consultar uma consultora de amamentação, alguém que possa ajudar nesse sentido, porque A Maíra tá aqui, maravilhosa, Maíra, maravilhosa. Ela falou que rola assim. É isso, Maíra? Ai, a Rola isso? Maíra! Maíra é minha doula! Ai, que amor! Agora eu fiquei até Minha emocionada. também. Ai, o Ai, que amor! Alexandre! Ai, essa gente Corações linda! pra Maíra. E o Alê também tá aqui. O seu Ai, compadre. o Alexandre também, querido. Ele é padrinho do Antônio. Ai, gente. Nosso compadre, amado. São Ai, tô lindos. morrendo de saudade deles. Agora eu fiquei emocionada com eles Emocionada, aqui. né? A Maíra, nossa, mudou tudo no meu parto, nesse meu segundo parto. Meu Deus do céu, foi A Maíra me incrível. salvou. A Maíra Foi me salvou. maravilhosa. Ela é demais, né? Ficar, é normal um bebê de menos de 3 meses tentar falar tanto? Agora ele vai ficar mudo. Olha, o Antônio tenta falar demais. E o Francisco também, ele era super conversador, assim, bebezinho.
O Antônio eu acho que é até mais que o Francisco. Mas eu tenho muitos videozinhos do Francisco tentando falar, assim, pequenininho. E o Antônio também, direto. Ele tenta, ele fica horas. Eu acho que isso é muito reflexo do quanto a gente conversa com eles, né? Não sei se tu conversa muito com ele. Muito, imagina. Então, eu passo o dia inteiro falando também com o Antônio. Falava muito com o Francisco. É, olha aí, ó. Ô, menino, pai jovem. Maravilhoso. Aí eles começam a querer imitar a gente, né? Uma hora sai palavrinhas ou sons. Oh, meu Deus, que fofura. O Antônio também fica assim, direto. Às vezes eu vejo de madrugada. Às vezes eu vejo da madrugada. Não, às vezes não. Ontem foi uma loucura. Tava amamentando. Não, é que eu tava amamentando, daí ele tava olhando assim pra mim. Aí eu mandei um beijo. Sério, ele largou o peito e fez. Eu falei, ai, para, meu Deus. para. Aí eu mandei um beijo. Ele. Eu falei, gente. E aí eu preciso pegar meu celular pra filmar, mas não deu, imagina, era tipo 4 horas da manhã, sabe? E ele fica Não, assim, eu também, esses dias o Antônio, que ele já vem fazendo vários sons também, né? E aí ele olhou pra mim e começou a fazer assim. Aí eu disse assim, bonito, tu não vai acreditar. O André não tava comigo nessa hora. Eu disse assim, tu não vai acreditar, mas eu acho que ele já entendeu que mamã tem alguma coisa a ver comigo. Aí eu não tô acreditando ainda. Aí no dia seguinte ele fez e o André viu. Aí o André disse, eu não tô acreditando. A gente tentou filmar nas 2 vezes, também não conseguiu. Eu disse, gente, não é possível. Essa criança já tá entendendo que... diferente, eu acho. Eu nunca tive muita intimidade com o bebê, essa é a grande verdade. Porque as minhas amigas que têm... Ah, não sei, eu nunca tive muito contato, sabe? Assim, de diário, uma rotina, tudo, para saber qual é o normal do bebê. Mas esse bebê, eu acho que foi muito ômega que eu tomei, sei lá, porque dizem ômega era mais para inteligência, sei lá. Eu faço. Ele faz. Ó, agora ele abre os olhos. Não, eles A são muito ligados celebrante. do que a gente faz. A celebrante Luiz está perguntando: vocês teriam coragem de serem mães de leite? Ou seja, amamentar o filho de uma pessoa que não pode amamentar? Nossa. A minha mãe já respondendo. Quer sentar aqui, gorda? É, eu acho que sim, né? Mãe de leite. Aliás, aproveitando esse assunto de mães de leite, até vou falar aqui que eu fiquei sabendo hoje, através de um amigo nosso que trabalha com assessoria de imprensa, com um monte de coisa assim. Ele estava trabalhando próximo de um projeto que tinha com coisa de hospitais e médicos. Eu não sei exatamente o que era, mas eu sei que o pessoal desse projeto que ele estava trabalhando falou para ele que os bancos de leite estão com um problema seríssimo agora, durante a pandemia. E então aproveitar aqui que a gente está falando sobre amamentação para encorajar todo mundo que estiver aí, que estiver amamentando e que puder, né, doar para bancos de leite, porque está muito crítica a situação dos bancos de leite e muitos bebês precisando, né? Então, sim. E a semana passada levantaram vários telefones também. A gente podia postar, né? Para quem tem. então. Eu vou ser bem sincera, com toda essa pandemia, vai acabar. Eu fico um pouco receosa, mas a gente precisa fazer isso. A gente tem bastante leite. É super importante. Maravilhoso. Ai, Ana, vamos repetir, vamos. Vamos, eu tô super aqui. Podemos falar sobre muitas coisas. Trocar ideias, trocar figurinha. Vou adorar. Vamos, daí a gente coloca o Antônio e o Pedro Luna para falar. Dá para fazer uma... Tu tem feito só à noite ou tu faz também durante o dia alguma? A gente pode fazer. Porque... vai acabar em 17 segundos.
Ah, então tá. Então, beijo. Beijo, a gente se fala. Muito obrigada. Obrigada, mães que ficaram com a gente até Adorei. essa hora. Amei. Isso é muito especial. Beijo. Beijo. Obrigada.